vídeo de hoje eu vou mostrar as leituras que eu fiz em setembro e outubro. Oi gente, eu sou a Kellen do blog Kellen Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou mostrar todas as leituras que eu fiz neste mês de setembro e outubro. E tem alguns aqui, outros é o e-book, então eu vou conversando com vocês. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá bom? Não se esqueçam de acompanhar os conteúdos aqui, segunda e quinta-feira sempre tem vídeo aqui no canal. Na descrição do vídeo tem os links das minhas redes sociais, o Scooby, o Instagram. E também vou deixar os links, né, de compra dos livros e tal, caso vocês se interessarem por algum. E também tem o link do meu Twitch e do blog. No blog sempre tá saindo postagem nas quartas-feiras, tá bom? Então vamos lá. Gente, em outubro eu participei da Literatona Halloween, então eu li alguns livros mais voltados para isso. Ficou faltando um que eu acabei concluindo em novembro, então esse que concluí em novembro eu vou mostrar depois com as leituras de novembro e dezembro. Eu deixei eles em ordem pra ir falando com vocês, aí eu vou dar uma geral do que eu achei dos livros, tá bom? O primeiro que eu li foi O Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer. Eu fiz um vlog de leitura, tá aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês. Eu gostei muito desse livro, muito mesmo. Eu fiz algumas marcações iniciais, porque de um ponto pra cá do livro, a gente já tem uma noção do que vai acontecer. Então, as partes que acabaram me marcando mais foram iniciais. E eu sempre fico meio chateada quando chega naquela parte que o Edward tá... eu sei escolher o que é melhor para o seu futuro, Bella. Então, quando chega nessa parte, eu fico meio chateada. Então, por isso que eu acabei não marcando nada mais pro final, tá? Então, qual a nota que eu dei pra ele? Eu dei Cero Lotus e Tulipa, eu favoritei essa leitura com certeza. Ela tem uma escrita completamente... Não é que ela é totalmente diferente, mas o andar da história, ela é diferente em relação à saga do Crepúsculo, porque a saga do Crepúsculo é narrado pela Bella e esse livro é narrado pelo Edward. Então tinha que ter diferença mesmo, e tem diferença, é mais lenta, é mais devagar, então você tem que ter paciência. O meu vlog, eu demorei muito pra gravar, mas eu gravei. Então se vocês quiserem saber mais detalhes da história, de tudo que eu senti, tá no vlog, tá? Então essa foi a primeira leitura de setembro. A segunda foi um livro que eu recebi da caixinha do Scooby, Soldados do Jazz, que foi o tema passado. Foi um livro que eu não fiz marcação, mas ele me surpreendeu muito, porque ele é um livro histórico que narra essa parte dessa guerra, da Primeira Guerra Mundial, que foram os heróis negros do Harlem na Primeira Guerra Mundial. Ele é um livro que te surpreende muito porque a escrita dele é muito boa e as cenas de guerra que são descritas aqui, elas são de tirar o fôlego. Então eu descobri que eu gostei de um livro de gênero de guerra. Nunca tinha lido um livro de gênero de guerra, então eu gostei muito. É muito triste o que acontece com esses soldados, que eles não têm todo o reconhecimento que lhes é imputado, que deveria ser imputado, que só foi imputado recentemente. Mas, assim, a gente consegue ver o cenário da época e todo o preconceito. Gente, eles sofreram demais, sabe? E a escrita do Thomas relatando e juntando os fatos e histórias de vários heróis. A gente conhece vários heróis ao longo do livro, dos soldados, e no final do livro ele fala o que aconteceu com cada um na vida real, né? Realmente o que aconteceu. E é muito triste, sabe? Mas é importante pra gente entender como a sociedade foi construída ao longo desses anos e o tanto que até hoje as pessoas pretas, né, elas são discriminadas por muitas outras nações e por outros povos, e isso é um absurdo. Então, assim, eu gostei muito, me abriu os olhos para muitas coisas que eu nunca parei para observar, porque, assim, é diferente, né, gente? Eu falando sobre o racismo em relação aos pretos, uma branca, né, que não passou por essas situações, e quando a gente lê isso,
a ler livros assim, com essas temáticas, a gente sente, porque quando a gente tá lendo, a gente acaba se colocando no lugar de quem tá vivendo a história, então a gente sente muito de como é pra ele, sabe? E então foi um ótimo livro pra mim, eu vou manter ele na minha estante com certeza. Foi uma leitura muito, muito boa. Eu dei pra ele o selo cerejeira, que é excelente, e 5 estrelas. A Pequena Livraria eu li ainda em setembro. Eu li pelo e-book, vou deixar a fotinho dela aqui. Foi uma leitura que me surpreendeu muito. Eu nunca tinha lido um livro da Jane Colgan. Ela tem vários livros bons e eu gostei muito desse livro. A gente conhece a história da protagonista, que ela tem, ela ama os livros, ela trabalha numa biblioteca que está sendo fechada, uma livraria, né, que está sendo fechada, e aí ela, por várias situações do cotidiano, de amigos, do destino também, ela acaba, sabe, querendo botar o sonho dela em prática, que é ter uma livraria móvel e levar livros para quem não tem acesso a livros e poder indicar os livros perfeitos para as pessoas. Esse sempre foi o objetivo de vida dela. E ela rala muito ao longo do livro para conseguir realizar. Ela conhece pessoas maravilhosas ao longo dessa jornada. Tem um romancezinho? Tem, mas ele é super leve, sabe? Ele é mais pro final, do meio pro final, assim. Então a gente vê muito da personagem, de tudo que ela passou, de tudo que ela viveu. Eu gostei muito, muito do livro. Eu favoritei ele com selo tulipa e dei selo cerejeira. Foi uma ótima, maravilhosa, excelente leitura. A Forma da Noite também é um livro que eu recebi na caixinha Scooby, da caixa passada. Eu deixei ele para ler agora no Halloween, né, dentro das minhas metas da literatona. E foi um livro que me decepcionou um pouco. Ele é um bom livro? É, mas assim, ele poderia ter sido muito melhor, porque ele conta a história da Ava, que tá indo morar num casarão antigo, em outro lugar, em outra cidade, para que ela passe um tempo para escrever, para se concentrar na escrita do livro dela de culinária, que é um livro temático da época que havia os navegantes, né, os marujos. Então ela estava fazendo receitas sobre isso, que eles comiam naquela época, adaptando um pouco, de acordo com o que ela achava melhor dentro, né, do seu jeito de chefe de cozinha. Aí ela chega nessa casa e ela começa a ver e ouvir coisas estranhas, porque teoricamente é uma casa assombrada pelo Capitão Brody. E ao longo do livro a gente acha que é um fantasma, mas aí de repente vira 50 tons de cinza com fantasma. E eu fiquei, sabe? Não entendi, não gostei muito disso. Achei que perdeu um pouco do propósito do livro, ter virado uma coisa mais sexual, sabe? E aí depois começou a surgir outras coisas. Depois que passa essa parte dos 50 tons, realmente entra numa história interessante. Por isso que eu dei o selo Amor Perfeito pra ele, com um bom livro, senão ia ser bem ruim a nota dele. Então aí eu começo a ter alguns mistérios do que aconteceu com a antiga moradora da casa e o que acontecia com as outras moradoras que iam lá. E aí a gente começa a ter uma dúvida: é ou não é um fantasma que fica aparecendo pra ela? Ou é outra coisa? Uma coisa pior, mais pesada, meio demoníaca, né, e tal. Então, é um livro que te dá várias dúvidas e tal, mas a gente sente que a personagem principal não teve um crescimento mesmo, porque as dificuldades que levaram ela para aquela casa não foram totalmente resolvidas. Ela não mudou a forma dela enxergar as coisas, dos erros que ela cometeu e tudo mais. E eu achei que foi fraco por causa disso, sabe? A gente gosta de ver um crescimento de personagem. Eu não senti muito isso aqui. Eu senti vários outros personagens interessantes e a protagonista não tanto. Então é muito complicado quando a protagonista não te chama tanta atenção assim e os outros personagens não aparecem tanto assim. Por isso que eu dei Amor Perfeito como bom pra ele. Outro livro que eu li na literatona foi A Morte no Nilo, da Agatha Christie. E foi um livro muito, muito bom. Eu gostei muito do desenvolvimento da história. A gente fica o tempo todo, ai meu Deus, quando que vai morrer? Quando que vai morrer? Porque a história é que a Lynette vai ser assassinada com um tiro na cabeça. Olha aqui o desenho dela. E os cabelos são a água do Nilo. Foi muito legal essa ilustração da capa.
E a gente sabe que ela vai morrer com um tiro na cabeça, mas a gente não sabe onde, a gente não sabe quando. E a morte dela só acontece lá pelo meio do livro. Então você conhece ela, conhece as pessoas que andam ao redor dela, conhece as pessoas que têm interesse sobre a fortuna dela e todos os erros que ela cometeu. E quem tá... Aí começa a surgir várias teorias. Quem talvez será que poderia ter matado ela ou tentado matar ela? São muitas pessoas, ela tem muitos inimigos porque ela tem muito dinheiro. E às vezes ela age de uma forma muito ruim. Então, a história, ela é muito boa. Eu já deixei a resenha aqui pra vocês. Eu vou deixar nos cards, né? O que der pra pôr nos cards. O que não der, vocês podem procurar lá naquela aba vídeos, tá bom? E o eu gostei do livro. A única coisa que eu não gostei é que eu descobri os enredos principais, sabe? E foram as minhas primeiras teorias. Então, se tivesse me surpreendido mais, eu teria gostado mais ainda. Por isso que eu dei o selo Lotus de ótimo, não dei o cerejeira. E favoritei, sim, com o Tulipa, porque gostei muito. Porque apesar de ter descoberto algumas coisas, teve vários detalhes que eu não associei. Apesar dos enredos principais eu ter entendido. Então, assim, eu gostei muito do livro. Foi muito, muito interessante e super aconselho a leitura. O último que eu li, agora no fim de outubro, foi a HQ da Tina, Respeito. É uma HQ porque o Maurício de Souza ele tem publicado nessa série de graphic novels, né? Umas HQs com histórias únicas. E essa foi feita pra Tina, tratando sobre assédio no trabalho, que a mulher lida todos os dias com assédio no trabalho e tal. E ela tá indo trabalhar numa grande editora. A primeira grande oportunidade dela como jornalista. Na história aqui em quadrinho, ela já tem um blog, ela já tem uma audiência, ela já tem um jornal que as pessoas pagam pra ler dela, mas tem as ilustrações dessa HQ são maravilhosas, ela é toda colorida, ela é aquarelada, ela foi escrita por Fefe Torquato, que também ilustrou. Aqui pra vocês verem, é muito bonito. O que eu achei muito legal é que tem vários personagens novos que ela interage e que ela super se dá bem, sabe, com eles. Mostra os medos da mulher do dia a dia de andar sozinha na rua à noite, sabe, aquelas cantadas ridículas dos garçons, sabe, que às vezes a gente tem que dar uns chulapos, dá licença que eu tô aqui pra comer, não pra ser cantada, né. Então a gente consegue conhecer também um pouco da história dos outros personagens, ao mesmo tempo que não se perde das HQs da Tina. A gente vê o Rolo, vê a Pipa. Então vou mostrar eles pra vocês. Eles se encontram pra jantar e é bonitinho, sabe? Ver que a amizade deles sobreviveu ao tempo todo, que é verdadeira. Aqui, vou mostrar pra vocês os dois. O Rolo e a Pipa. São bonitinhos, né? Então, assim, a arte toda é muito linda, a história é muito boa. Claro que ela não tem o tempo de ter um aprofundamento muito pesado. O final eu achei ele um pouco corrido, mas a gente vê, olha o tamanho que a HQ já tinha em relação ao tamanho dela. Ela tem um tamanho bom, então se fosse protelar muito a história seria complicado de ter aqui uma outra ilustração. Então, assim, a gente vê ela enfrentando assédio no local de trabalho e como ela reage, e como ela luta contra isso, como ela decide, se ela decide ficar como várias outras colegas de trabalho dela, sabe, só sai ou aceita as investidas ou luta contra isso. Então, a Tina tem umas atitudes muito corajosas dentro desse contexto, porque ela é uma mulher muito jovem, então ela tem que lidar com isso. Ela tem o apoio da família, que é muito bonitinho, mas ela conversa com a mãe dela, é a coisa mais linda a conversa das duas. Então, super aconselho se você tem interesse de ler, tá? Gostei demais da arte. Eu dei selo Lotus e favoritei com Tulipa. Eu só não dei cerejeira porque realmente eu achei o final muito rápido. Mas eu entendi que eles quiseram fazer um final de impacto e eles conseguiram. Então a história é muito boa, por isso que eu dei ótimo com o selo Lotus. E essas foram as minhas leituras de setembro e outubro. Depois eu faço de novembro e dezembro.
E é isso, gente. Me contem nos comentários o que vocês têm lido nesses últimos meses. Se vocês leram alguma coisa dentro desse mês de Halloween, temático e tal, tá bom? Tchau, gente, e até o próximo vídeo.